Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos gravar mais uma videoaula aí, né? Referente ao nosso PET 3, aula 2, falaremos sobre as regionalizações pós-Guerra Fria. Bem, lembrando que a Guerra Fria foi um conflito de certa forma não declarado entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Não houve troca de armas, de armas de destruição em massa, não houve um palco de guerra, para falar a verdade. Houve sim uma disputa para qual país se tornaria a maior potência mundial nesse período. Após a Segunda Guerra, ocorreu várias transformações. Bem, o pós-guerra. O pós-guerra, iniciado em 1945, né, conformou a divisão do mundo durante o restante do século XX, opondo Estados Unidos e União Soviética e criando a chamada Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial alterou completamente a configuração do mundo. O chamado pós-guerra impunha grandes desafios à população e governantes de todo o mundo. A grande devastação provocada na Europa e na Ásia necessitava de amplos esforços de reconstrução econômica e social. Lembrando que a Europa e alguns países da Ásia foram os palcos da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, as potências vencedoras, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, que haviam se aliado para lutar contra o nazifascismo, né, a mistura do nazismo alemão e do fascismo italiano, tornaram-se potências rivais logo após o conflito, né, opondo o capitalismo ocidental ao chamado comunismo soviético, na configuração do que ficou convencionado chamar de mundo bipolar, ou seja, onde haviam dois polos de poder. A criação da Organização das Nações Unidas, né, ainda nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, era uma tentativa de instituir um organismo capaz de manter a paz e a segurança internacionais, bem como promover o desenvolvimento da cooperação entre povos de vários aspectos. Entretanto, esses esforços de unificação de ações governamentais em nível internacional coexistiu com as rivalidades do pós-guerra. O mundo colonial europeu desmoronou rapidamente, levando ao surgimento de vários países na África e na Ásia. A Europa viu-se dividida entre as esferas de influência dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. O Ocidente europeu aproximou-se dos Estados Unidos, que tiraram suas tropas do continente. A porção oriental da Europa estava sob influência da União Soviética e das tropas de seu Exército Vermelho, que se manteve nos territórios ocupados para lutar contra os nazistas. Para expressar essa divisão do continente europeu, o primeiro-ministro inglês expôs a metáfora, em 1943, que havia uma cortina de ferro que se estendia do Mar Báltico até o Mar Adriático, separando o chamado mundo livre, o do capitalismo ocidental e o do comunista, sob influência do chamado comunismo soviético. O mundo dividido pela cortina de ferro vivera ainda a denominada Guerra Fria. Através dessa guerra, sem confrontos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, pretendiam influenciar vastas extensões do planeta com seus sistemas socioeconômicos. O medo de uma nova guerra mundial substanciava-se na detenção de um grande arsenal nuclear de ambos os países. Bem, a crise do mundo bipolar e as regionalizações do pós-Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria, esse conflito aí assim,
entre os Estados Unidos e União Soviética, onde não ocorreu uma guerra afim, durou pós Segunda Guerra, né? Lembrando que a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, iniciou-se em 1947 e veio até o ano de 1991, onde a União Soviética se tornou extinta. Veremos isso futuramente. Vamos lá. O fim da década de 1980 marcou o início das transformações políticas e econômicas significativas do continente europeu, que alteraram profundamente a geopolítica mundial. As economias dos países socialistas começaram a apresentar sinais de esgotamento. Os enormes gastos com a corrida armamentista impediram que acompanhassem as inovações trazidas à terceira revolução industrial, o uso da tecnologia e da informática na produção industrial e a flexibilização e a descentralização das atividades produtivas. A população desses países também mostrava crescente insatisfação com infraestrutura deficitárias, falta de alimento e de maior liberdade. Diante desse quadro, os governantes começaram a implementar reformas políticas e econômicas, caminhando na direção do capitalismo. Essa abertura dos países socialistas aproximou União Soviética e Estados Unidos. Acordos para a redução do arsenal nuclear foram firmados, amenizando as tensões da Guerra Fria. Esse processo culminou na derrubada do muro que dividia a cidade de Berlim, na Alemanha, e que estava se tornando um dos símbolos da Guerra Fria. A partir desse momento, os regimes socialistas do leste europeu começaram a se desagradar. Em 1991, a União Soviética deixou de existir, dando origem a 15 repúblicas independentes. Bem, essa aí seria uma foto, da época, onde mostra a derrubada do Muro de Berlim, onde ocorreu o primeiro ato ali assim, onde de fato eles derrubaram esse muro que separava a Alemanha Oriental e Ocidental. Para a gente ter uma noção aqui assim, esse aí seria o mapa, onde seria a Alemanha. Temos a área que era o domínio soviético à nossa direita, a URSS, e temos o lado ocidental, que era de domínio, tinha a área francesa, a área dominada pela zona britânica, e a zona americana, ou comandada pelos Estados Unidos. Daí surgiu-se uma nova ordem mundial, Com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiam nas novas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos de 1990, a nova ordem mundial apresentava como centros econômicos e tecnológicos o poder os Estados Unidos e a União Europeia, bloco econômico que reúne alguns dos países europeus e o Japão também. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, entendido como o crescimento da interdependência entre países, governos, empresas e povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema capitalista e das comunicações. No mundo multipolar dos anos de 1990, assim como o mundo bipolar, as áreas de influência dos países centrais estavam bem definidas. Vamos analisar o mapa aqui. Bem, esse aqui seria um mapa onde mostra um mundo unimultipolar, do início do século XXI, Podemos ver os 4 principais polos ou centros da economia mundial nos dias atuais, onde está ali a China, Japão, a Europa e os Estados Unidos e Canadá, juntamente, Temos essa linha divisória aí, essa linha vermelha, que é uma linha divisória entre norte desenvolvido e subdesenvolvido, Essa linha é utilizada até os dias de hoje, onde mostra que os países do sul
são subdesenvolvidos, não conseguiram chegar a um patamar de país desenvolvido, exceto a Austrália na Oceania, né? Mas mesmo assim no mapa demonstra que essa linha vermelha consegue contornar a Oceania. Temos também esse triângulo verde aí de superpotência militar atuante, né? Como os Estados Unidos seria o principal. E também temos a superpotência militar decadente e sem atuação, que seria a União Soviética, que passou a ser chamada a partir de 1991, com o fim ou declínio da União Soviética, passou a ser chamada de Rússia, tá certo? Temos também essa numeração aí, né? Número 1 e número 2, onde mostra o número 1 a CEI, ou Comunidades Estados Independentes, né? Da ex-União Soviética. Por um lado, pode vir a tornar-se uma periferia da Europa. Por outro, pode ocorrer a incorporação das repúblicas meridionais e islâmicas ao Oriente Médio. Importante que os quatro principais, né, podemos ver que vir a ser também um mercado comum efetivo, né, menos importante que os quatro principais. Temos aqui no 2, né, que seria a parte sul da Europa, né, vamos dizer assim, ou da Europa Oriental, onde são áreas de disputa entre os quatro polos ou centros importantes, com vantagem momentânea para os Estados Unidos. Pode também vir a ser uma região original pela união de povos e estados islâmicos, com tendências a não se alinhar preferencialmente em nenhum dos quatro centros. Esse mapa tem como fonte aí, assim, adaptado por Vicentini, o livro Sociedade e Espaço, Geografia Geral do Brasil, de São Paulo, da editora Ática, de 2003. Bem, pessoal, então é isso. Gostaria de deixar um abraço a todos aí. É um prazer estar com vocês novamente, né? E até a próxima aula. Lembrando que é importante também não deixar que as atividades se acumulem. Abração, até a próxima.